Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, à liturgia dominical, nosso 20º domingo, 21º domingo do tempo comum. Então, 21º domingo do tempo comum, ano A, Mateus, nosso 40º encontro. Nós vamos celebrar esse nosso 21º domingo do tempo comum. Vamos nos deparar com Jesus perguntando: quem sou eu? Existem duas possibilidades: a resposta daqueles que estão de fora e a resposta daqueles que estão de dentro, que fazem a caminhada de discipulado de Jesus, que viram o que Jesus fez e falou, que têm a intimidade com Jesus. Muitos respondem à pergunta de Jesus, mas não são capazes de entenderem o mistério que Jesus é portador, em sua natureza frágil humana. Ele traz a natureza divina. Mesmo diante da resposta de Pedro, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo, se deve ainda caminhar muito, pois o verdadeiro significado de Jesus de ser o Messias, o Cristo e o Filho de Deus vivo só será entendido verdadeiramente a partir da cruz, com a sua morte e depois ressurreição. Somos chamados a esta intimidade com Jesus e na caminhada de discípulos e discípulas, e compreender a verdade de Jesus, sua messianidade, sua filiação divina, Filho do Deus. A antífona de entrada é tirada do Salmo 85, 86. 85, versão grego-latina, 86, versão hebraica. Do versículo de 1 a 3. É um salmo do período pós-exílio da Babilônia. É um salmo de súplica em tempo de aflição. Diz: inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. A comunidade orante se reúne para suplicar a Deus que tenha compaixão de seu povo, que na Eucaristia vem agradecer e clamar a presença divina. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 19 a 23. Deus Javé vai destituir a Sobna, que era o administrador do palácio do rei, para dar o cargo a Eliacim. Sobna, na época, este oráculo é anterior ao ano 701, então Sobna era um governador, não carismático, que só se importava com sua carreira e não pelo bem do povo que ele deveria governar. Ele só pensava em fazer o seu nome, e era um dos responsáveis para fazer aliança com o Egito. No fundo, eles queriam fugir da invasão da Babilônia. Era um politiqueiro que não agia conforme a vontade de Javé Deus. Já Eliacim era oposto à atitude de Sobna. Ele vem chamado de servo de Deus. Seu nome significa Deus suscitou, que corresponde bem à função do seu cargo. Ele será investido no cargo de governador, administrador do palácio de Davi, com a túnica, e terá a faixa de seu cargo, e terá os poderes em suas mãos. Em Eliacim inicia-se a cumprir as promessas, mas as promessas não se esgotam nele. A perspectiva se abre a um futuro remoto, longínquo, isto é, a Pedro.
Ele então, como vimos, possui vestimentas do cargo, a túnica e insígnias próprias do seu cargo. Pai aqui, atribuído-lhe assim, significa um título, um ofício exercido na corte. Isaías capítulo 9, versículo 6. A chave é símbolo do poder e levará nos ombros a chave da casa de Davi. Isto é, ele será uma estaca que vai se firmar em solo. Ele possuirá um trono especial na corte do rei. A profecia se refere a Pedro, a quem Jesus irá confiar a chave do reino dos céus, aquele que tem o primado na fé. O salmo responsorial é o Salmo 137 e 138, é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. Este salmo é um grande agradecimento a Deus por sua ajuda. O refrão é tirado do versículo 8b-c. Senhor, vossa bondade e misericórdia para sempre, completai em mim a obra começada. A súplica para que Deus não abandone suas obras quer revigorar a confiança do salmista diante da possibilidade dele desanimar, de fraquejar, diante dos desafios e adversidades vividas. O amor de Deus, sua bondade e misericórdia, é que sustenta e mantém um salmista firme e inabalável em sua vida. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2a, até 2a. O salmista inicia com um grande agradecimento a Deus. Ele manifesta seu sentimento no templo, em que, em comunhão com os fiéis, rende louvor e ação de graças ao Senhor Deus. A segunda estrofe é tirada do versículo 2bc ao versículo 3. O salmista faz uma ação de graças diante da bondade divina que ultrapassa, transborda em graças o que Deus prometera, pois Deus não se fez surdo à súplica do salmista e do povo, revigorando então o salmista. A terceira estrofe é tirada dos versículos 6 e dos versículos 8bc. O motivo do louvor é a soberania de Deus. Este Deus que conhece os corações humanos, que debruça seus olhos para os pobres de Javé e reconhece de longe os orgulhosos. Os pobres de Javé não são somente os pobres economicamente, não tem uma referência somente social, e que reconhece de longe os orgulhosos. Os orgulhosos são aqueles que não observam a lei e não andam segundo a justiça divina do Código da Aliança. Deus se manifesta bom e misericordioso eternamente para sempre. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Nesta parte da carta aos Romanos, Paulo faz um grande hino de louvor aos caminhos de Deus, na sua condução da história da salvação. Ninguém é capaz de antecipar os planos de Deus e suas ações, e nem prescrutar seus procedimentos, que vão além da possibilidade da compreensão humana. Em Cristo Jesus, todo este mistério se revela, e o ser humano se deixa conduzir pela ação divina e vai aprendendo a entender melhor que toda a história da humanidade pertence a Deus. E é por Ele, como também para Ele. O mundo, ao reconhecer a soberania divina, alcança a salvação definitiva. A Deus a glória por toda a eternidade, Ele que é Senhor de tudo. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 16, do versículo de 13 a 20. Jesus sobe a Jerusalém, lugar de sua morte e ressurreição. Jesus inicia sua subida a Jerusalém preparando os discípulos para aquilo que irá acontecer na cidade
Santa. Jesus está fora do território de predominância judaica, isto é, a Galileia, e vai para uma região predominantemente pagã, junto à região de Cesareia de Filipe. E ali pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se chama aqui Filho do Homem, inspirado em Daniel, capítulo 7, versículo 13, e refere também à sua humanidade. A pergunta é: o que os de fora dizem ser Jesus, o Filho do Homem? A resposta, que nós vamos escutar das pessoas, as respostas das pessoas, colocam Jesus numa missão profética. Os primeiros dizem que Jesus é João Batista, mas João Batista foi morto por Herodes. Outros dizem que Jesus é Elias, o pai dos profetas. Outros ainda que é Jeremias, o profeta sofredor. Ou Jesus é algum dos profetas. Mas eles se enganam. O profeta é um instrumento de Deus. Ele empresta sua boca para que Deus fale por meio dele. Jesus não é instrumento de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, Criador e Redentor. Ele é a palavra do Pai eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Agora Jesus dirige sua palavra a seus seguidores, discípulos e apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos são chamados a se posicionarem agora. Eles devem dizer quem é Jesus. Pedro responde adiantando aos outros apóstolos e discípulos. É o primeiro a professar a fé. Ele tem um primado da fé. Pedro então reconhece em Jesus sua natureza humana e divina e responde: tu és o Messias, Cristo, descendente da natureza humana do rei Davi, e filho do Deus vivo, a sua natureza divina, que se uniu à humanidade na encarnação do Verbo, quando a palavra se fez carne. Diante da resposta de Pedro, Jesus intervém e dirige diretamente as palavras que se seguem. Primeiro, Pedro foi inspirado pelo próprio Deus Pai. Fizeste tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui é interessante a gente ver, porque essa realidade nós vamos depois ver no domingo seguinte, quando Pedro não mais vai agir de inspiração e vai se tornar uma pedra de tropeço para Jesus. Mas aqui não. A revelação da profissão de fé de Pedro é uma inspiração divina. Diante disto, Jesus lhe confia uma missão. Muda o nome de Pedro, de Simão, para Pedro, determinando sua autoridade sobre Simão. Eu te digo, tu és Pedro, mudança de nome, e confia a missão. E sobre essa pedra construirei a minha igreja. A igreja pertence a Cristo, minha igreja. Mas sobre a profissão de fé de Pedro, que detém o primado, Jesus vai edificá-la. Sendo a igreja de Jesus, sendo a igreja de Jesus, o mal não pode agir contra ela. O poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Jamais. A igreja jamais irá sucumbir ao mal, pois pertence a Jesus. É divina, não é humana. Aqui, no segundo momento, Jesus entrega a Pedro uma função na igreja. E essa função foi dada a Pedro e somente a Pedro, e não aos outros, tendo em vista o primado. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isto Jesus deu só a Pedro, não aos outros. As chaves pertencem a Pedro. Depois Jesus completa: tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, por primeiro, recebe esta missão, e ele tem a ver com o reino dos céus. Mais tarde, tendo em vista o perdão, quando diz: se teu irmão pecar contra ti,
O objetivo aqui de Jesus é a reconciliação dada pela busca do perdão. Aquele que resiste à reconciliação é afastado da igreja. Daí Jesus conclui: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que Pedro recebeu por primeiro, tendo em vista as chaves que lhe foi entregue, e somente a ele, devido ao primado de Pedro na sua profissão de fé, mais tarde vem conferido aos outros, sempre no sentido do perdão dado, né? Mas não naquele que rejeitou a reconciliação. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. No fim, Jesus conclui: não se deve dizer a ninguém que ele era o Messias, pois pode-se entender errado que tipo de Messias é Jesus. Jesus é o Messias da cruz, que ressuscitará no terceiro dia. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 103, 104, versículos 13 e 15. É um salmo do período pós-exílio da Babilônia. É um grande hino ao Deus Criador. Com vossos frutos saciais a terra inteira, fazeis a terra produzir o nosso pão e o vinho que alegra o coração. Na Eucaristia nos alegramos com o próprio Jesus, com os dons do pão e do vinho. Jesus mesmo, vivo, presente na Eucaristia e que celebramos em comunidade, em igreja. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.